Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online. Hoje nossa palestra é gravada com a nossa querida amiga Celina Sobral, que dispôs aqui do seu tempo para fazer a palestra para a gente. Mas quero agradecer imensamente a todos que estão nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar. Quem for assistir depois, num outro momento, pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/jefasor e o nosso site também, jefasorocaba.com, onde todas as nossas palestras estão lá gravadas. O pessoal pode assistir depois as nossas gravações. Fica o convite, para o pessoal também compartilhar com amigos, com conhecidos. Toda a divulgação espírita é sempre muito importante nesse momento. Então vamos fazer a nossa prece de abertura aqui para harmonizar o nosso ambiente. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam conosco em mais esta noite, nos abençoando, nos iluminando, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos assistindo, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Celina, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite para fazer a palestra, que a gente possa aproveitar todos esses conhecimentos que forem falados aqui hoje e que da melhor maneira possível a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos rapidamente para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos, que estão conhecendo agora o nosso centro. Então, as nossas atividades online e presenciais aqui na tela para vocês. Temos atividades terças, quartas e quintas-feiras. Então, na terça-feira é o dia da nossa palestra online, que é o dia de hoje. Então, toda terça-feira às 8 horas da noite, nós temos aqui a palestra online. Transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Quarta-feira é o dia das vibrações à distância em prol dos animaizinhos. Então quem quiser fazer o tratamento à distância é só mandar os dados aqui pra gente que estão na tela. Quinta-feira temos atendimento presencial na nossa casa, atendimento fraterno, passe, tem o atendimento de reiki, de cromoterapia, não precisa de agendamento, só chegar na nossa casa e ser atendido entre 5 da tarde e 7 horas da noite, que é o nosso horário de atendimento. E às 7 horas da noite nós temos a palestra presencial. Essas palestras também são gravadas, mas quem puder ir presencialmente, é sempre importante, sempre legal, assistir uma palestra presencial. A gente ficou tanto tempo, sem poder ir no centro, agora que a gente tem essa possibilidade. Então toda quinta-feira às 7 horas da noite a nossa palestra presencial. Aqui toda a nossa relação de palestras desse mês de março. Então temos 4 semanas de terça-feira, 4 semanas de quinta-feira. Fica aí o convite a todos para prestigiar as nossas palestras. Primeiro e terceiro domingo do mês temos o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Próximo domingo agora, dia 17, nós teremos o nosso trabalho. É preciso fazer o agendamento no nosso site, jefasorocaba.com. Então quem quiser levar seu animalzinho, entra lá no nosso site, já faz o agendamento, o agendamento prévio, para poder a gente dividir as pessoas em horários diferentes, para poder dar um conforto aí maior para as pessoas que vão até o nosso trabalho dos animais. Também no primeiro e terceiro domingo a gente faz ali o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Não precisa agendar, é só chegar lá no nosso centro dentro do horário de atendimento. A gente atende por ordem de chegada, entre 9 da manhã e 11 horas da manhã. No dia do nosso trabalho dos animais, no primeiro e terceiro domingo, nós temos a cantina do Jefa, com produtos à venda, doces, salgados, que servem para a manutenção das nossas despesas. Temos livros também, as obras básicas da doutrina espírita, livros com a temática dos animais. Então quem quiser adquirir algum livro pode conversar ali com a gente. Temos romances espíritas seminovos também à venda, tá? Só chegar e conversar com a gente ali. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia. A gente agradece muito, toda a ajuda que o pessoal tem proporcionado para a gente, A gente sempre fala aqui, um centro espírita, ele tem suas despesas assim como a nossa casa física, assim como o nosso lar terreno. Então, quem puder e quiser nos ajudar, agradecemos demais. Toda ajuda sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando. Vou colocar aqui na tela a nossa amiga querida Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, que gentilmente está atendendo aqui os nossos convites mensais, praticamente, todo mês a Celina está aqui com a gente, por conta da agenda extensa dela de palestras, por isso que ela não consegue fazer ao vivo pra gente, mas gentilmente cede o seu tempo aqui para fazer a palestra gravada pra gente. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado
Seja bem-vinda aqui ao Jefa. Celina, boa noite. Boa noite, Will, querido. Boa noite a todos os internautas que estão conosco, assistindo agora, que vão assistir depois. É uma honra sempre estar com vocês. Carinho imenso por toda essa casa aí maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer. E deixo aqui no ar que, se Deus quiser, vai ter o tempo certo de eu poder ir aí sim fazer uma palestra presencial, que já está assim dentro dos meus sonhos, do meu coração. Gostei demais do Jefa Sorocaba, que ambiente maravilhoso, vale a pena a gente conhecer. Vai lá se vocês estão aí pertinho, então. Nossa, que energia, que trabalho maravilhoso, vocês estão de parabéns, viu, Will? E, como sempre, gratidão pelo convite. Você é um amigo querido que nós estamos longe e perto ao mesmo tempo. Pois é, a Celina conheceu o nosso centro, né, no finalzinho, né, de 2023. Já estamos aí planejando, né, um dia ela fazer palestra presencial pra gente. Será uma alegria e uma honra se você um dia puder vir aqui fazer palestra, Celina. Enquanto esse dia não chega, a gente vai fazendo as nossas palestras online, que também são maravilhosas, de um conteúdo fantástico, que fica aí à disposição, né, para o pessoal poder assistir. Não necessariamente no dia que ela vai ao ar, fica aí disponível no nosso canal no YouTube, no Facebook, no nosso site. A internet tem dessas facilidades da gente poder armazenar, né, um conteúdo tão rico das nossas palestras online, das discussões, no bom sentido que a gente tem aqui, né, Celina? E o tema que Sim, você escolheu sim. hoje, quadro mental. Confesso que eu estou curioso. Ao contrário do que muita gente pensa, a gente não combina antes as coisas que a gente vai falar aqui. Vai saindo tudo ao vivo, mesmo tudo do improviso. E eu estou muito curioso para saber o conteúdo, né, daquilo que você vai falar aqui para a gente poder debater um pouquinho hoje, Celina. Então, fica à vontade para iniciar aí a nossa conversa de hoje. Como sempre, para que as pessoas saibam, eu e o Wilson, a gente começa a conversar e deixa a espiritualidade atuar. A gente coloca um tema, né? E a gente sabe que vem essa intuição, a participação dos mentores que estão fazendo junto com a gente a palestra. E aí não dá para combinar mesmo. E sempre, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, ele fala aquilo que eu ia falar, ou vice-versa, para provar que a espiritualidade está junto com a gente mesmo, né? Olha, eu posso começar, eu tenho feito ultimamente esse tema quadro mental, porque hoje em dia a gente sabe que os nós encarnados somos mais ainda influenciados pelos desencarnados, mas as doenças do corpo hoje estão sendo tratadas de uma forma mais rápido pela evolução da ciência, da medicina. Então vai lá, faz uma cirurgia, toma um remédio, cuida e fica bom o corpo físico. E a gente vê, né, Will, que desculpa, que a nossa mente, no geral, está sendo mais atingida por conta dos nossos próprios pensamentos, nossas próprias atitudes, nos nossos sentimentos perante a vida, perante o cotidiano. E a gente vê muito falar sobre tristeza, que é a prolongada que traz a depressão, as nossas, as nossas inconformidades com tormentas e testes e cutucadas que vêm para a gente até mesmo do plano espiritual, para que a gente melhore, porque quando se fala de lapidar o espírito através das dores, dos testes, a gente sabe que é para a gente ficar mais bonito, que nem quando se lapida um diamante. Então, a gente tem trazido um pouquinho, viu, essas reflexões no sentido de que a gente não se deixe abater, nem fique entregue a esses tormentos que são, vamos dizer assim, comuns no planeta de provas e expiações, e que através do estudo do Espiritismo, do Evangelho, de Kardec, de André Luiz, né, nosso querido Chico Xavier, Joana de Ângeles e etc., vão mostrando para a gente já tem muito tempo, mas a gente às vezes não consegue ver aquilo que precisa, só a hora que a gente está maduro o suficiente, né? Então, são essas reflexões. Ó, esse livrinho, que de vez em quando eu levo nas palestras, que tem a espiritualidade trazendo reflexão para a gente, fala assim, ó, em algumas estações da nossa vida, tá conseguindo ouvir? Ah, o livrinho. É um livrinho que foi entregue gratuitamente no Hospital do Servidor. Eu acredito que quem fica internado lá recebe esse livrinho de cabeceira. E uma amiga querida minha
Antes de desencarnar, ela deixou isso para mim. Ela era católica, mas ela ouvia minhas palestras. De vez em quando ela ia comigo nas casas espíritas. E ela falava sempre para mim, ó, Celina, e ela já estava doente. Quando eu for embora, você pega esse livrinho para você e usa nas suas palestras. E eu faço. E todo santo dia eu peço por ela antes de dormir. É uma querida. Então, morava aqui no prédio, viu, que eu moro. Ele desencarnou já faz acho que uns 3 anos. Ó, em algumas estações da nossa vida, eles estão dizendo para a gente a espiritualidade, há a passagem de tormentas assustadoras, coisas que a gente está passando já faz tempo, né? Que com sua intensidade consegue até modificar os trilhos por onde estamos passando, dizendo, olha, a gente se deixa mesmo abater por medo, síndromes aí de medo, de tristeza, que a gente entra na depressão, ansiedade, nem se fala, né, Will? Tanto que a gente já falou aqui que o Brasil é o país, é o país mais ansioso do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde. E somos nós, né? Então essas situações Todos nós. todas que nos colocam numa situação de buscar cada vez mais os ensinamentos espíritas. Tu quer colocar algum adendo? Eu acho que tudo isso que você está falando, Celina, a gente sabe que a pandemia agravou muito esse quadro, né? De, de doença, não doenças mentais no bom sentido, né? As pessoas Sim, ficaram sim. muito tempo em casa, muito tempo sozinhas, muito tempo sem se ver, sem ver outras pessoas. Até hoje eu conheço pessoas que têm medo de sair de casa, medo de pegar alguma doença, de ter contato com as pessoas. Tamanha foi assim a força com que veio, né, a pandemia e tudo que originou da pandemia. Não, se eu sair de casa eu vou ficar doente, não posso ter contato com ninguém. E tem muitas pessoas adoecidas nesse sentido e que é difícil às vezes a gente chegar, a gente tentar fazer alguma coisa, porque às vezes essas pessoas não querem ajuda. E normalmente o que a gente percebe, né, Celina, que pessoas que estão doentes nesse sentido, né, doentes da alma, doentes do espírito, essas pessoas dificilmente conseguem pedir ajuda. Às vezes é preciso alguém de fora, alguém que esteja próximo, que esteja percebendo, às vezes interceder, né? Aquela brincadeira que a gente faz às vezes. Ah, você vai no centro, reza por mim. Às vezes tem pessoas que não têm condições realmente de ir no centro espírita, sei lá, qualquer religião, e ir lá e fazer uma oração. Às vezes, num primeiro momento, é necessário que a gente faça isso pela pessoa, para que as coisas comecem a melhorar, para que a pessoa comece, né, a ter pelo menos uma luzinha que seja na casa dela, que essa luzinha seja acesa para que os nossos amigos espirituais possam entrar ali e fazer alguma coisa por ela. E é uma situação realmente muito delicada, muito difícil. E quem conhece alguém nessa situação, que tenha realmente a compaixão e a delicadeza de poder cuidar desse assunto, porque não é frescura, a pessoa não está assim porque quer, ninguém está doente porque quer, ninguém ficou recluso durante a pandemia porque quis, só que tudo isso gerou reflexos, né, Celina? E a gente tem que tomar muito cuidado ao lidar com esse tipo de coisa, né? Exatamente. Por isso que a importância, né, do evangelho, do estudo, de, né, aqueles que são simpatizantes irem sim procurarem uma casa espírita que é um socorro, é um pronto-socorro espiritual, ou que vá também aonde simpatiza. A gente não está dizendo que só o espiritismo é que serve, é que é bom, cada um está no seu momento, de repente se sente bem de ir numa igreja, de ir num templo, de ir numa casa diferenciada, que faça isso, mas é importante a gente começar de novo, porque parece que nem você falou mesmo, parece que uma parte da população encarnada resolveu estacionar e deixar esse medo aumentar das coisas e se queixar muito da vida, esquecendo, né, os capítulos do Evangelho que fala lá do bem e do mal sofrer, que fala do porquê das aflições atuais e antigas, por que as coisas acontecem com a gente, mostrando que nada é por acaso e tudo é fruto da nossa escolha, sim. Se a gente está passando situações hoje que não está legal, então que a gente possa refletir para melhorar, para ser melhor amanhã, né? Porque a gente passa, a gente está numa energia que a gente buscou para o nosso próprio planeta. Tanto que está essa batalha de transformação para passar para o planeta de regeneração mais rapidamente, porque já começou há muito tempo essa transformação, e a gente ainda está com dificuldade. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos não estão sendo fortes no amor suficiente para combater vírus, para combater mosquitos, para combater, não é, situações nossas mentais e de emanações energéticas para nos deixar com uma saúde melhor,
para nos deixar, né, emitindo uma energia melhor para quem está em volta da gente e, consequentemente, para o nosso planeta. Então, quando a espiritualidade fala, né, quando essas mudanças bruscas e dolorosas acontecem com a gente pensa às vezes em desistir. Quantas pessoas dentro do espiritismo, com estudo, com conhecimento, pensam em desistir e muitas desistiram até mesmo de estudar o espiritismo nessas últimas etapas do planeta, do Brasil, etc. Aí a gente fala, nossa, não adianta a gente estudar o espiritismo para estar só na nossa cabeça e não descer para o coração e depois para as atitudes. O mínimo que seja, a gente tem que tentar fazer. Não conseguiu? Tentar de novo, porque senão a gente está jogando o nosso tempo e oportunidades fora de termos esse conhecimento na mão, de podermos falar do espiritismo, de podermos falar do evangelho, que muito pouco tempo atrás não se podia, né? Então, desistir, porque forças contrárias ao bem ficam mesmo lutando junto com a gente para nos influenciar, para que a gente realmente, né, desista, abandone as coisas que a gente faz, as coisas que a gente luta. Você vê quantas casas espíritas fecharam, não é? Quantos trabalhadores deixaram de ir? Então, quer dizer, essa força a mais a gente tem que buscar, sim, na boa vontade, na prece, na ligação com os amigos da casa espírita, porque, lógico, não tem ali só pessoas queridas, amadas, maravilhosas, senão não estariam juntas no planeta como está nosso. Nas casas espíritas também tem essa dificuldade de relacionamento, mas ainda bem que está sendo dentro da casa espírita que fala para a gente abater o orgulho, não é? Para a gente buscar a paz interior, para a gente buscar a lei de amor que Jesus vivenciou para a gente. Pois é, e queria até fazer um adendo aqui, né, uma observação, né, que a Celina pode até falar com muito mais propriedade que eu. O papel importantíssimo da Rádio Boa Nova, principalmente, da TV Mundo Maior, principalmente nesse período que a gente viveu de pandemia, e hoje, né, agora, né, que a gente já tem essa possibilidade de ir presencialmente no centro, mas o papel fundamental da Rádio Boa Nova de levar a máxima espírita, né, para todo lugar do mundo, né, porque hoje rádios e TVs estão pela internet, a gente consegue assistir de qualquer lugar. Esse papel que a rádio desempenha hoje, né, de levar esse consolo para as pessoas em suas casas, né, de colocar, por exemplo, né, essa luzinha que eu falei, muitas vezes essa luzinha que é tão necessária, que precisa ser colocada dentro da casa da pessoa, com o Evangelho no Lar, com os programas maravilhosos da Rádio Boa Nova. Então acho que esse papel que a rádio exerce, né, Celina, é um papel fundamental para pelo menos melhorar um pouquinho, né, todas essas situações mentais que as pessoas criam, essas situações de que você falou de quero desistir de tudo, nada vale a pena. Poxa, quantos depoimentos eu já ouvi na rádio, né, de pessoas que começaram a ouvir a Rádio Boa Nova, que estavam pensando, né, em situações extremas, e graças, né, aos programas da rádio, graças ao conteúdo espírita de qualidade da rádio, isso fez com que as pessoas pudessem vislumbrar uma luz do fim do túnel, que muitas vezes essa pessoa sozinha ela não conseguiria, ou às vezes a pessoa não tinha condições de ir no centro espírita. Quantas pessoas que ouvem a rádio, que às vezes moram em cidades que não tem centro espírita. Então, esse papel da rádio, eu acho que é fundamental, né, Celina, nesse caso todo. Sim, sim, eu até te agradeço aí a colocação. Foi festejado a inauguração da Rádio Boa Nova na EFM, que é na FM estendida 85.5, que vale a pena. Eu acredito que os carros novos, os rádios novos têm isso, se não tem forma de se conseguir. E também tem, né, a parte da internet, que vai para toda parte do planeta. Então, a Rádio Boa Nova de Guarulhos está aí na EFM 85.5, por um tempo ainda continua a AM, né? Aqui 1450, aí é 1080, né, de vocês. Então, vale a pena sim. Tem a TV Mundo Maior, que tem os nossos programas também, que tem a nossa participação, que traz essa força, esse consolo para a gente. A gente precisa desse trabalho que você está fazendo, Will, de fazer as palestras online para aqueles que não podem ir presencial no centro, que aí podem assistir, se estiver no Japão, se estiver nos Estados Unidos, se estiver na França. Então, esse trabalho que você faz, que a casa de vocês faz, é também muito importante,
Olha como a gente precisa se ajudar um ao outro, independente de onde a gente estiver. Eu estou agora em Guarulhos e o Wilson está em Sorocaba. E a gente está muito junto. E isso pode acontecer e deve acontecer. Porque senão essa busca da espiritualidade inferior influenciar as pessoas para ficarem mais para baixo ainda. Isso o Livro dos Espíritos fala para a gente, né? Que a espiritualidade inferior procura envolver a gente. E se a gente não tiver forte na prece, no bom pensamento, no sentimento do bem, abate e pode até adoecer, pode acontecer várias coisas e pode realmente desistir daquilo que vai auxiliar a gente e o outro que está próximo, né? Então, que a gente possa pedir através da prece força para não abandonar o que a gente precisa fazer, não é? Porque tem os benfeitores espirituais, sim, que estão sempre atentos a tudo que a gente faz, que estão nos auxiliando. Você vê, para se manter uma casa espírita como o Jefa Sorocaba, isso daí não é fácil. Não é uma coisa que precisa de boa vontade, precisa de determinação, precisa de comprometimento. Então, imagina, não só ataque espiritual para derrubar, como o auxílio dos benfeitores, sim, que estão ao nosso lado incansavelmente para que a gente consiga fazer o que precisa fazer, né? Para que o trabalho do Jefa Sorocaba continue aí despertando bom ânimo, despertando corações, auxiliando tantos tutores aí, tantos irmãozinhos nossos, animais que precisam sim, porque são seres encarnados, são almas em crescimento aqui no nosso planeta, e eles auxiliam, né? Toda a equipe lá do Jefa auxilia esses nossos irmãos de uma forma maravilhosa, tanto seus tutores como os próprios animaizinhos. Então, quer dizer, a gente precisa dar a mão, assim, como a gente já falou, né? E sair dessas energias que envolve esse quadro mental, que é o nosso tema hoje, para que a gente possa intensificar o nosso pedido de socorro à espiritualidade superior, aos mentores que cuidam não só da gente, como do nosso país, do nosso planeta, não é? Então, a importância realmente da gente mudar a nossa energia através do nosso quadro mental, porque pensamento é força. Se a gente começa a pensar só no negativo, só naquilo que está nos prejudicando, a gente não deixa essa ajuda espiritual vir até a gente, não é, Will? Pegando o gancho no que você falou, Celina, acho que é uma reflexão importante para a gente fazer também. Claro que a gente tem que pensar, não ser egoísta, mas a gente tem que pensar primeiro no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, a gente tem que cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente, né, aí fica complicado. Mas a gente sabe que tudo que está à nossa volta, né, tudo é energia, tudo é formas pensamento, pensamentos bons, pensamentos não tão bons. E quando a gente vive, assim, às vezes um momento de crise, um momento de dificuldade externamente, é muito comum as pessoas ficarem, porque nada presta, porque o governo tal não presta, porque o fulano não presta, porque não sei quem presta. Ou seja, nós estamos emanando energias ruins. Independente de opções políticas, religiosas, futebolísticas e por aí vai, Sim. a gente emite vibrações às vezes não tão boas. Por exemplo, se a gente vai no estádio de futebol, torcer contra, a gente vai lá para torcer para o nosso time, mas automaticamente a gente está emitindo uma vibração negativa para o time adversário. Mas Uhum. aí é discutível, isso é bom, isso aí é divertimento, tá, mas a gente está emitindo uma energia negativa, querendo ou não. Se tem lá dentro da política um prefeito, um governador, um presidente que a gente não gosta, a gente vai emitir uma energia negativa. Não, porque o fulano não presta, porque isso, porque aquilo. E isso vai emanando no ambiente. Você não acha, Celina, que nós deveríamos, principalmente nós espíritas, não deveríamos deixar de lado, pelo menos por alguns momentos, esse tipo de diferença, esse tipo de situação tão negativa e vibrar positivamente por aqueles que eventualmente a gente não gosta? Por exemplo, falando mais especificamente na política, o fulano que está lá, de repente eu não gosto. Ou o fulano que estava lá, eu também não gostava. Quando estava o fulano que eu não gostava, eu vibrava negativamente. Agora que tem alguém que eu gosto, eu vibro positivamente. Mas aquele que gostava do outro agora vibra negativamente. Enfim, fica uma situação muito ruim. Você não acha que tudo isso também prejudica não só cada um de nós, mas a nossa sociedade como um todo? E não deveríamos, pelo menos nós espíritas, começar a pensar diferente para termos individualmente e coletivamente um quadro mental melhor a cada um?
Completamente. Nossa, isso daí, a gente mudar o tipo de pensamento de concorrência, de vibrar negativo por uma coisa ou outra, em vez de aceitar o outro, porque a gente quer ser aceito, mas às vezes a gente não aceita o outro. Então, o que complica muito é esse egoísmo, é esse orgulho exacerbado da nossa população encarnada no planeta, que dificulta cada vez mais passarmos, pelo menos, o planeta de regeneração. Então você está certíssimo quando diz, nossa, será que pelo menos por um momento, né, por um período da nossa existência, não dá para parar de vibrar negativo para aquele que não pensa igual, para aquele que torce diferente, para aquele que está, né, numa situação que não é aquela que nos agrada? Veja bem, nunca a gente vai também conseguir agradar a tudo e todos. Jesus não agradou. Né? E nós queremos, muitas vezes, não, olha, tem que pensar como eu, tem que gostar só do azul, tem que gostar só do vermelho. E isso muda realmente a situação energética vibracional do nosso planeta. Nós recebemos tanto auxílio que a gente nem sabe que recebe. Não é? Muitas vezes a gente fala, ai, nossa, olha como está dando tudo errado. Isso daí, muitas vezes a gente nem nota por conta da nossa fixação mental em relação até mesmo isso que você está falando, de time de futebol, de gostos, de política, de etc., que a gente prejudica não só a gente, até mesmo a nossa saúde, como todo o nosso planeta. Porque fala assim, ah, Celina, mas acontece que eu sozinho não vou modificar a energia do planeta. Vamos. A gente sabe que Jesus está até hoje, né, influenciando o planeta inteiro com suas atitudes, um sozinho. Não estamos querendo dizer que a gente é Jesus ou que, né, ainda estamos muito longe, mas vamos chegar lá, sim. Mas se cada um fizer a sua parte, como dizia, se não me engano, Madre Teresa de Calcutá, pelo menos, né, era uma gotinha a mais no oceano, ela tirar uma pedrinha ali da praia que estava sujando, que estava incomodando. Se todo mundo fizesse isso, né, daqui a pouco aquela praia estava limpa, estava contra emanação até mesmo de energia na água. Então imagina a força do pensamento, né? Imagina esse quadro mental de várias pessoas pensando no bem, no amor. Não teria nem vírus, nem doença que pegasse tanto a gente assim, não é? As coisas acontecem de uma forma para mostrar que a gente já precisa, já tem como mudar condições, até mesmo materiais, do nosso país, do nosso planeta. Mas parece que às vezes a gente ainda tem medo da gente mesmo e das coisas, desacreditando da condição que já tem cada um. Nós não estamos mais naquela ignorância espiritual, nós não estamos mais naquele instinto exagerado como a gente estava no planeta primitivo. Então a gente já pode ser melhor, a gente já deve ser melhor. A gente já pode olhar para o outro com outra perspectiva, né? A gente já pode pensar no outro, não, ó, tudo bem, faz aquilo de errado, mas tem isso de bom, tem isso certo. Pelo menos uma coisinha ou outra, né? A gente consegue já ver no outro quanto que há um tempo atrás era só o lado treva, era só o lado negativo. Então, isso que você falou, nossa, veio muito bem na hora certa, na colocação exata. É claro que o que a gente está falando aqui, puxa, é um mundo, como que se diz, um mundo de Poliana, lindo, maravilhoso. É o mundo ideal que nós deveríamos ter. É claro que no dia a dia, principalmente quem faz alguma coisa contra a gente não consegue, num primeiro momento, ter um pensamento positivo, uma vibração negativa, uma vibração positiva. A gente emite ainda muita vibração negativa pelas pessoas que fizeram algum mal pra gente, para um familiar nosso, para um cachorro que seja, um cachorrinho nosso que seja, enfim. Nós ainda somos, apesar de estarmos no mundo de provas e expiações, em alguns momentos a gente tem ainda algumas atitudes muito primitivas, né, Celina? Então a gente precisa buscar uma ajuda para que a gente comece a se melhorar. Um dos caminhos é a doutrina espírita, que nos mostra, através da razão, através da luz do bom senso, como a gente deve agir. Jesus veio nos trazer um manual de instruções e o Espiritismo veio nos ensinar como aplicar esse manual de instruções. A gente consegue fazer isso no dia a dia? Claro que nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que se esforçar. Acho que o grande problema, né, Celina, que eu percebo principalmente de companheiros espíritas que frequentam casas espíritas, que são trabalhadores do meio espírita, são as pessoas nem tentarem se melhorar, criticarem as pessoas, os outros que estão tentando fazer alguma coisa, e a pessoa muitas vezes desencarna, vai levar com ela toda essa negatividade, todo esse quadro mental, porque vai levar para o lado de lá, e aí muitas vezes precisa reencarnar
e talvez em algumas situações precise voltar com algum tipo de limitação para poder dar valor àquilo que tinha. E você que trabalha aí nas casas André Luiz, acho que você percebe muito isso também, né? Muitos casos que estão aí, de pessoas que estão aí, muitas vezes podem ter sido pessoas que fizeram mau uso do seu livre-arbítrio numa encarnação anterior. Não é mais ou menos isso, Celina? Certeza absoluta. Nós estamos aqui hoje reencarnados por conta de acertos do passado, que não é tanto assim na maioria. Tem gente que acha que, nossa, estou passando isso por causa do passado. Tô passando... Não, muito é o que a gente fez e está fazendo aqui e agora. Aliás, a maior parte, né? Já foi provado. Uma média, mais ou menos 70% que a gente passa de sofrimento, são coisas que a gente buscou aqui mesmo, nessa mesmo. Às vezes, sofrimento em relacionamentos, tipos de doença, porque a gente faz tudo errado com o nosso organismo. Então, aí a gente começa a pagar coisas que são daqui mesmo. E outras, claro, né? Do passado, que pela misericórdia divina diminui muito o que a gente deve. Aquela situação do Evangelho que diz assim: olha, você me deve 1 milhão, Jesus falando com a gente. Mas se você me pagar R$ 100, você está com a dívida quitada. Olha só, né? Só que a gente nem isso não quer fazer. Então, a gente tem como prosseguir a nossa evolução espiritual? Tem sim. Porque quando a gente reencarna, nós já viemos com a força e com as soluções necessárias para aquilo que a gente tem que passar. Mas a gente precisa da reeducação desse quadro mental, do nosso sentimento, do nosso pensamento, para que as coisas até se facilitem estar perto da gente. Né? Nós temos a proteção divina, temos a proteção dos nossos mentores, mas será que às vezes a gente dá abertura para isso? Para eles agirem? Ou a gente complica, dificultando até a evolução dos nossos próprios mentores, daqueles que estão ali torcendo pela gente, e a gente fica fazendo tudo errado sem ouvir, e eles perdem a oportunidade também de aumentar suas luzes, suas caminhadas evolutivas, e a gente fica ali, muitas vezes estacionado. Então é bem isso, quando você fala das pessoas da Casa André Luiz, e tem muitos até mensagens, muitas até comunicações da espiritualidade, dizendo de passados trevosos, delicados, que faz com que a pessoa ou venha com encarnação compulsória, obrigatória, ou de repente eles mesmos pedirem para que nasça numa condição completamente limitada de corpo, de mente, de fala, de tudo, que quem conhece as casas André Luiz sabe como é, para que possa evoluir ou então não errar de novo, pelo menos naquilo que fez. Então, se a gente já tem a capacidade, o conhecimento de entender um pouquinho disso, a gente tem que pedir força, né, Will? Através da prece, através dos nossos estudos, do Evangelho, etc., para que a gente não erre tanto, para que a gente consiga já ir modificando esses nossos sentimentos e pensamentos tão negativos em relação a muitos, em relação às coisas, porque é o que você falou, lógico, a gente está ainda aprendendo, somos ainda alunos, né, da espiritualidade superior. A gente ainda faz muita coisa errada, a gente ainda julga, a gente ainda aponta o dedo, mas tem coisa que a gente já consegue também ver diferente de um tempo atrás. Então, querendo ou não, a gente está melhorando, a gente está evoluindo, mas a gente precisa querer apressar um pouco mais. Quando a gente fala tanto, né, Celina, a Terra vai se transformar no mundo de regeneração, né, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Sim, vão melhorar, mas vai depender do esforço individual e coletivo de todos nós. De cada... Exatamente. Se a gente não fizer a nossa parte, a coisa não vai melhorar. Ou a Terra vai melhorar, mas a gente não vai participar desse processo. A gente vai continuar ainda naquela onda vibratória de um mundo de provas e expiações e continuaremos a habitar o mundo de provas e expiações, seja lá onde for. E a Terra vai seguir o seu caminho e vai se regenerar, vai se transformar num mundo melhor. Então a gente precisa fazer esse esforço. A gente ainda é muito preguiçoso espiritualmente. E eu brinco sempre, espírita é mais preguiçoso ainda espiritualmente falando. Porque o espírita, às vezes, nessa coisa que as coisas vão melhorar, tem muito espírita que pensa que é por um passe de mágica que as coisas vão se transformar. E não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que aproveitar. Seja uma palestra que a gente escuta, um livro que a gente lê, um filme que a gente assiste, né? Tá passando ainda, né, o filme Nosso Lar 2, que a gente aproveite esses ensinamentos que estão lá à nossa disposição, né, num livro fantástico, numa história fantástica, né, a saga do André Luiz,
Eu gosto muito do exemplo do André Luiz, porque ele é né, eu entendo que as nossas atitudes se assemelham muito às dele enquanto ele estava encarnado. E se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai ficar lá no umbral um tempinho, vai sofrer por um tempinho, até que a gente consiga vislumbrar uma outra situação e a gente seja resgatado, seja a gente se melhore. Mas por que a gente não pode fazer isso agora? Principalmente nós espíritas, né, Celina? Que a gente tem à nossa disposição todo esse conhecimento e a gente deixa para lá, depois eu faço, isso não é comigo, isso é com o outro. Né? O espírita, às vezes, eu entendo que alguns companheiros espíritas são até um pouco arrogantes nesse sentido, de se achar melhores do que os outros e achar que o problema do outro é o problema do outro, eu estou livre disso e isso não vai me acontecer. Pode acontecer com qualquer um, inclusive com quem se diz espírita nessa linha. Com certeza. É isso que você está falando, da gente ter a consciência de fazer a nossa parte, é muito importante, porque não adianta a gente cruzar o braço e achar que Deus vai fazer tudo. Não é assim. E aí a gente traz para a gente dores, que a dor é um convite à renovação da nossa alma, na nossa vida, na nossa caminhada. E é necessário que nem muitas vezes a gente recebeu uma multa no trânsito pelo fato de ter passado o sinal vermelho, andado no lugar do ônibus que não podia, estacionado. Então, aí mexe com o nosso bolso para dizer, não, deixa eu ficar esperto para não fazer isso de novo. É esse o motivo da dor. É um convite à renovação, sim. E a gente reclama, e o Evangelho fala, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A gente quer dor? Não quer. Então, a gente tem que fazer por onde não vir essa dor. Então, hoje, a gente ainda está em condição, eu penso, Will, de, através da prece, pedir muita força, porque a gente ainda é muito frágil. Quando a gente vai ver, a gente já caiu no buraco de novo, a gente já errou naquilo que a gente já errou 1000 vezes, aí fica naquele ciclo vicioso, repetindo de ano na escola da vida. Aí a gente não sai do planeta de provas e expiações para ir para de regeneração. Então é muito complicado, porque o planeta de regeneração é a emissão daqueles encarnados numa energia que não é mais de tanto ódio, de tanta vingança, não é? De tanta crítica, de tanto negativismo em cima do outro ou da gente mesmo, porque a gente sabe que o que a gente manda para o outro volta para a gente, se for de bom ou de ruim, lei de causa e efeito, de ação e reação. Deixa eu abrir meu microfone, senão a pessoa não me ouve. Pois é, enquanto a gente ainda não entender isso, né, Celine, eu repito, principalmente nós espíritas, que temos o conhecimento à nossa disposição, estudamos, ou pelo menos deveríamos estudar, sabemos como é que as coisas funcionam, sabemos que nós criamos pra gente aquilo que acontece nas nossas vidas, e depois a gente reclama, minha vida não dá certo, minha vida não vai pra frente, mas também a pessoa só pensa negativo, tudo que a pessoa vê nos outros, tudo tá errado, ninguém presta. Tem quantos e quantos companheiros espíritas aí muitas vezes estão militando sozinhos, porque muitas vezes não conseguem conviver com a diferença dos outros. Claro que a gente não pode ser conivente com o erro, a gente não pode ser conivente com coisas que não sejam, digamos, no caso, nós espíritos, com coisas que sejam antidoutrinárias. A gente tem que ter esse bom senso. Mas a gente tem que entender também, ser, digamos, mais maleável, no sentido de que cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua percepção das coisas, nenhum centro é igual ao outro, cada centro tem a sua peculiaridade, cada trabalhador tem a sua peculiaridade. A gente tem que entender isso, mas principalmente dar as mãos e seguir em frente por um ideal maior. Sabe, eu vejo aí muitos companheiros espíritas muitas vezes se degladiando no bom sentido. Porque o outro faz isso, porque aquele centro faz aquilo, porque esse centro não gosta disso. Sabe, a gente tem que parar com essas picuinhas. A gente não pode, em pleno mudança, né, de patamar da Terra, não cabe mais a gente ficar se apegando a essas coisas pequenas, né, Celina? A gente tem que a gente tem que caminhar para frente. Nós espíritas, repito, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos o conhecimento à nossa disposição e a gente tem que dar minimamente um bom exemplo. E muitos espíritas não estão fazendo a sua lição de casa, né, Celina? A gente inclui a gente, que fique bem claro aqui que a gente não está querendo apontar o dedo para ninguém, estamos nos incluindo, claro, porque senão a gente não estava aqui falando desse assunto, e estamos aprendendo juntos, estamos também querendo cada vez mais enxergar os nossos erros, as nossas imperfeições, para poder melhorar
e auxiliar também nessa vibração diferenciada que a gente está falando em relação ao planeta todo, aonde a gente está. Então, é o que o Will falou, é levantar a cabeça e seguir sem se apavorar com o tumulto que está acontecendo, que é para a gente poder entender, ser capaz de entender o que vem ao nosso encontro e modificar, né? Se estamos colhendo os frutos que plantamos, se o que está vindo ao nosso encontro é resposta às nossas escolhas, então vamos modificar, vamos tentar fazer diferente. A gente está tentando trazer hoje aqui qual está sendo a nossa condição mental em relação ao que pode ser bom ou ruim para a gente. Como é que a gente pode dar uma caminhada para frente de uma forma mais leve? E lembrando da assistência espiritual, lembrando de toda a proteção que temos, né? Porque a gente não pode ficar se desanimando, porque vai ter sempre uma luz na nossa frente, nos mostrando o caminho, nossos mentores, governador do nosso orbe. Mas a gente precisa querer segurar na mão de Jesus e seguir, segurar na mão dos mentores e seguir. Ninguém está sem proteção, ninguém está, né, sem um olhar cheio de amor, de carinho por cada um encarnado, independente de que evolução esteja. Porque no plano espiritual não tem essa diferença. Os socorristas, os mentores, a equipe de Bezerra de Menezes e os nossos próprios mentores, eles veem os espíritos como os irmãos, esses que já estão mais evoluídos. Então, o socorro deles é tanto para aquele que fez o mal, como para aquele que está sofrendo o mal. Então, se todos nós ainda estamos buscando muito, 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 um pouquinho de melhora, um pouquinho de aperfeiçoamento, não vamos achar que a gente está sozinho, não. Que a gente, não, mas eu não posso, eu não tenho força para isso. Temos sim, porque temos essa proteção, né? Então, a gente tem que sair do desespero, sair do negativismo, do pessimismo, para a gente poder acarretar essas energias que nos são dadas pela misericórdia divina, né? Para a gente conseguir realmente melhorar, mudar, quando, né, o Evangelho fala, vinde a mim, né, que Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos nós estamos cansados e sobrecarregados já, né, que a gente não aguenta mais tanta coisa ruim, tanta coisa negativa, né. Aí Jesus fala, ó homens de pouca fé, por que duvidastes? Porque duvidas ainda, né, dessa proteção, desse auxílio, dessa melhoria que a gente possa ter. Então, que a gente possa refletir melhor, quando tiver num foco muito ruim, mudar de foco, para a gente poder captar também essa energia boa que está com a gente. Opa, aí. Não só captar energia boa, mas vibrar energias boas também. Esses dias eu estava montando uma palestra, um assunto, né, até aleatório, e tem uma história, você deve conhecer bem essa historinha, a historinha do Chico, que foi para o plano espiritual, em desdobramento com o Emmanuel, e ele viu umas bolinhas coloridas, né, tipo bolinhas de sabão, né, coloridas. Ele perguntou para o Emmanuel o que era aquilo, e o Emmanuel explicou, são vibrações dos encarnados que estão sendo levados ao plano espiritual. Ele até achou estranho, falou, poxa, mas não é o contrário, não são os desencarnados que mandam vibrações para os encarnados? E aí o Emmanuel explica, não, é uma via de mão dupla. Nós podemos vibrar positivamente para quem está no plano espiritual e o contrário também. Então, quando a gente entra quando a gente consegue criar essa sintonia do bem, quando a gente consegue, sabe, sair com aquelas nuvenzinhas escuras do nosso lado que estão nos atrapalhando, a gente emite boas vibrações e a gente recebe boas vibrações dos nossos amigos. E vamos tentar dar menos trabalho para os nossos mentores, né? A gente dá tanto trabalho para eles, né? Imagina, eu fico imaginando, às vezes, naquele happy hour, no bom sentido, dos mentores, eles sentados assim, olhando pra gente e falando, ai meu Deus. Aí um reclamando, o mentor da Celina, Deus me livre. O mentor do Wilson, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eles também devem estar cansados das nossas infantilidades, mas eles têm muito mais paciência, muito mais amorosidade. Então vamos dar menos trabalho para eles. Vamos tentar, né, facilitar o trabalho deles para que eles nos ajudem com mais propriedade, né? A gente está brincando aqui, mas que a gente faça a nossa parte, né, Celina, principalmente. E que a gente consiga, né, melhorar esse mundo que a gente vive, o nosso mundo interior, o mundo que está ao nosso redor e, consequentemente, todo o restante, se a gente puder fazer alguma coisa de bom para os outros, né, Celina? Com certeza. A gente tem que lembrar que a maior bênção que nós recebemos, a maior graça é a vida, é a nossa reencarnação.
que é realmente necessária para o nosso progresso espiritual, né? Então, para a gente começar a ver mais coisas boas, focar o que é melhor, agradecer, tem tanta coisa que a gente precisa agradecer. E você vê, só agora há pouco tempo que a gente foi perceber que graças que a gente respira, a gente não percebe que a gente respira, a gente não percebe que a gente está enxergando, que a gente está andando, que a gente está pegando as coisas, que a gente está podendo comer, enquanto que tantos estão aí sem poder fazer mais nada disso, tantos que, né, perderam a visão, perderam a fala, perderam a audição. Olha tudo que a gente tem que agradecer. Temos um lar, temos uma cama para deitar, temos um chuveiro para tomar banho. Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente precisa agradecer e a energia da gratidão faz toda a diferença na nossa vida, né, Will? É verdade, gratidão sempre. Falando em gratidão, quero te agradecer mais uma vez, Celina, por você ter disposto aqui do seu tempo para conversar com a gente, para trazer, né, esse bate-papo tão edificante, né? Tenho certeza que quem ouviu o nosso bate-papo, quem assistiu o nosso bate-papo, vai sair com vai ficar com o coraçãozinho mais quentinho, vai conseguir, sabe, vislumbrar as coisas de um ponto de vista diferente, que talvez no primeiro momento a pessoa não conseguiu. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez, Celina, por você ter falado aqui com a gente, ter feito essa palestra aqui pra gente. E como último, agradeci, mas como último pedido, você poderia fazer a prece de encerramento pra gente, por gentileza? Claro, e eu também agradeço, viu, Will, pelo seu carinho de sempre, pela sua participação tão amorosa e essa dedicação pelo seu trabalho aí, que a gente é muito grato sempre, e a todos que estiveram conosco também, nossa gratidão, nosso carinho, e a gente vai convidando a unir mais uma vez os nossos corações, a nossa energia, que essas vibrações de amor envolvam todo o lar do Jefa Sorocaba, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, para que esse trabalho continue por muito e muito tempo, auxiliando tantos corações, tantos animaizinhos que precisam sim também da força, da luz na sua caminhada evolutiva, no seu período que está aqui junto conosco, que todos recebam a luz do alto, a proteção, assim como nossas famílias, nossos amigos, parentes, conhecidos, que todos estejam debaixo da proteção e do amor do Pai, que nesse momento nos fortalece e nos ilumina. E agradecidos que estamos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui juntos, estudando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, nós vamos pedindo licença de nossa parte para encerrarmos esse encontro de hoje debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Celina, mais uma vez pelo seu carinho. A vocês que nos acompanharam na noite de hoje, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Quinta-feira nos vemos presencialmente no centro. Quem não puder ir, próxima terça-feira estaremos juntos aqui em mais uma palestra online do Jeff. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.